Porque os cultos e cerimônias religiosas não intimidam os desejos carnais. É verdade, não adianta. Você pode participar da tal da Santa Ceia, você pode participar da vigília, você pode participar do levantar 3 horas da madruga para orar. Nada disso afasta os desejos carnais. Afasta momentaneamente. Momentaneamente. Por exemplo, pessoa que fuma. Aí ela vai lá, faz jejum e faz propósito, e faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A maioria não consegue. Aí uns largam. Fala o que aconteceu comigo, tá? Isso aí é experiência própria. Aí, quando eu fui obreiro lá, fiz jejum e fiz um monte de coisa, eu parei. Parei. Acho que na época eu fiquei uns 2 anos. Mas por quê? Porque o desejo meu era maior em ser obreiro do que fumar. Então eu parei por causa disso. Mas depois de uns anos, depois do que? Uns 3 anos, sei lá, por aí, 4, eu voltei. Quando eu voltei fumando o dobro. Voltei bebendo o dobro. Voltei praticando obra o dobro. Por quê? Ficou incubado ali. Enquanto você está ali atrás das paredes, na verdade, aquilo fica incubado. O interessante sabe o que é interessante? Que é a verdadeira cura. É quando você não depende de cerimônias para você se libertar. Quando você não depende de estar em um local de 4 paredes, aqui eu estou falando do templo religioso, para você parar de praticar aquilo. Então, quando isso acontece, o que nós entendemos? É que ocorreu a metanoia, ocorreu a verdadeira transformação, ocorreu a verdadeira cura. Ou seja, você conseguiu espiritualmente se libertar daquilo. Sem depender, você não dependeu de mão na cabeça de ninguém. Você não dependeu de praticar obras cerimoniais de nada. Você não dependeu de praticar obra da lei de Moisés, coisíssima nenhuma. Acabou. Se você quiser colocar no comentário, pode colocar no comentário. Eu conheço irmão e irmã que vai para chamada igreja, só que quando chega em casa faz isso, faz aquilo. Eu já vi ela na rua fazendo isso. Porque isso é comum. Lá dentro, a pessoa, ela se esconde atrás das paredes. Aí ela se esconde atrás daquele véu, ela se esconde atrás daquele terno, ela se esconde, porque a natureza carnal está aflorada. Agora, o bonito de você ver é quando uma pessoa já não vai mais, frequenta, ela entende a graça pregada por Paulo, tá? Eu aqui estou falando da graça, não estou falando do evangelho eterno, que aí é alguma coisa um pouco superior. Mas você entendeu a graça pregada por Paulo, você se libertou da religiosidade. Aí você fala, opa, peraí, eu não vou mais. E nisso que você não vai mais, não frequenta mais, aí você vê a transformação. Aí você fala, caramba, eu fumava, não fumo mais. Eu prostituía, não estou prostituindo. Nem desejo eu tenho mais. Incrível, como que pode isso? Quando eu estava lá dentro da caverna, eu tinha vontade. Eu ficava me segurando, ficava jejuando, orando. Agora que eu estou aqui fora, livre, leve e solto, sendo dirigido, conduzido pelo Espírito, tendo o entendimento da graça pregada por Paulo, já não sou mais um religioso, já não tenho mais desejo. Isso é a cura. Essa é o que prova a mudança, a conversão de uma pessoa. Veja, leia isso aqui. Olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Paulo disse assim em Colossenses: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivesse no mundo? Versículo 21. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Versículo 22. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade no tratamento austero do corpo. Isso é sofrimento, isso é jejum, isso é levantar de madrugada, tá? Isso é fazer sofrer o corpo carnal, austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne.
Então veja como é interessante esse versículo aqui. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ou seja, esses cultos, essas cerimônias, essas oratórias, sabe, essas festividades, a beleza que você vê dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja. Você vê coisa de primeiro mundo, luminária, abajur, castiçal de ouro, altar, aqueles altares suntuosos, pedra de mármore, pedra inglesa, pedra... Olha, mas aquilo não resolve nada para as inclinações da carne. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Ou seja, nos gabinetes pastorais, nos gabinetes dos papas, dos padres, dos cardeais, eles montam aquele culto de acordo com a mente deles. Às vezes pegam lá um versículo solto e coloca ali naquele piquenique deles e monta aquele culto. Para o quê? Para prender as pessoas, porque a ideia deles é prender as pessoas. Com aquela invenção, aquele culto inventado, a intenção deles é escravizar as pessoas. Porque as pessoas escravas, as pessoas contribuem, as pessoas pagam dízimo, as pessoas vendem, dá as coisas para eles, a pessoa pega a aposentadoria, dá para eles, a pessoa pega até a herança. Você não viu o morcegão falando para as pessoas dar herança para eles? Tem pessoa que cai no golpe, cai nesse conto. Então são cultos, são cerimônias inventadas por eles. Com base aonde? Nas maldições de Moisés. Com base no Velho Testamento. Porque na graça não tem nada disso. Na graça não tem nada disso. Aí eles pegam lá em Hebreus, não, vocês, costume de se congregar, então vocês têm que congregar. Mas era costume ali, Apolo estava falando como? Dos judeus, que eles tinham costume de se juntarem aonde? Nas sinagogas. Então, já que vocês tinham costume lá de se juntar na sinagoga, Apolo quis dizer para eles, então vocês continuem isso aí. Só que agora, no Cristo ressuscitado, agora na graça. Se reúnam na graça, não mais fazendo a leitura da Torá. Era isso que ele falou. Então eles pegam essas passagens e faz o quê? E monta as suas doutrinas e monta os seus teatros, as suas peças teatrais. E quem é a plateia? Os escravos religiosos, os fiéis, são escravos. O culto que as pessoas... Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Eles dizem que tem que jejuar. Quanto mais jejuar, mais Deus vai ter misericórdia de você. Quanto mais você jejuar, mais você vai fazer. Faça o jejum de Daniel, 21 dias. A pessoa com 7 dias, a pessoa vai para o beleléu. Só morre. Porque diz que o ser humano consegue ficar sem comer e beber água durante 7 dias. E aí? Mas é tratamento austero, achando que isso vai chamar a atenção de Deus, vai chamar a atenção do Criador. E eles ficam por aí. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Nada. Você só vai estar se escondendo, se ocultando atrás disso. Isso será uma cortina de fumaça e você estará atrás. Quando essa fumaça dissipar, quando esse sereninho, essa brisa dissipar, tá você escancarado de novo. Tem o caso dessa famosa Uraque aqui, eu não vou falar o nome dela completo, mas você sabe quem eu estou falando. Veja os testemunhos dela. Veja, quantos aí, eu me converti, fica lá 1 ano, 2 anos, quando sai virado no giraia. Outros falam assim, não, fulano, lembra? Fulano era um assaltante de banco nos anos 80, nos anos 90. Fulano foi chefe de quadrilha, e agora ele se converteu. E o que ele faz lá? Não, ele é o maior pedidor de oferta de dízimo que existe, ele é o que mais arrecada para a nossa igreja. O que ele fez? Ele mudou a ferramenta. Ele mudou a ferramenta. Quando ele estava no crime, ele usava uma metralhadora, uma .50 e tal. Aí ele mudou, aí ele se converteu. Aí ele ficou bonzinho, caladinho. Quando ele leva o enquadro, ele apresenta a Bíblia. Só que agora ele usa a Bíblia para praticar o estelionato. Por quê? Porque a justiça é cega para isso. Ele usa a Bíblia para tomar dinheiro das pessoas.
Simples assim, ele mudou sua ferramenta. Por que eu tenho convicção nisso? Ele mudou a ferramenta. Porque o fim da lei foi Cristo. Então, se ele diz que se converteu, ele largou os assaltos e agora usa a Bíblia. Mas ele está usando a Bíblia para roubar, usando o dízimo, que nunca foi dinheiro. Usando a oferta, que era para a manutenção do templo, mas o templo de Deus, o terreno, não existe mais. Passando envelope, ajudando a cobrar milão num caroço de feijão, vendendo vassoura ungida, vendendo picolé, vendendo sabonete. O que esse cara fez? Ele está atrás de uma cortina de fumaça. Ele está atrás de uma brisa. Se amanhã ou depois essa cortina de fumaça dissipar, ele vai voltar às práticas carnais. A prática dele hoje é carnal para mentir, para praticar o estelionato. Só que quando essa cortina chamada religião sair da cara dele, ele vai voltar às práticas que ele fazia antes. Aí ele vai voltar, não vai usar a Bíblia e vai usar o quê? A metralhadora de novo. Por quê? Porque esses cultos, essas reuniões, esses cerimoniais inventados pelos homens não servem para absolutamente nada para impedir os desejos carnais. Bom? Então coloque aí no comentário se você conhece alguém desse jeito, que frequenta esse lugar, que parece ser um santo, mas na verdade a pessoa é isso, tá bom? Por que os cultos e cerimônias religiosas não intimidam os desejos da carne? Esse foi o tema desse vídeo e eu peço que, se foi útil para você, você dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau, tchau!